Olá pessoal, seja bem-vindo a mais essa aula e nessa aula eu quero falar com vocês sobre reserva de emergência. Então, o que é reserva de emergência, como eu tenho que fazer essa reserva e quais são os investimentos recomendados para essa reserva, tá? Antes de tudo, eu quero que você dê o like nesse vídeo, curta esse vídeo, inscreva no meu canal, ative as notificações para você receber os vídeos em primeira mão, ok? Então vamos para os slides. Bom, então o que é reserva de emergência, né? Eu usei essa ilustração, essa foto com vários extintores, é mais ou menos isso. Quando você tem uma emergência, você tem que ter algum instrumento para que você acabe com aquela emergência. Bom, então o que é uma reserva de emergência propriamente dito? Reserva de emergência é um valor guardado para gastos eventuais ou imprevistos. Então todos aqueles gastos imprevistos como conserto de carro, alguma coisa que estragou na tua casa, gastos com saúde. Então tudo que está imprevisto, você tem que ter uma reserva de emergência para você sanar essa emergência. E essa reserva de emergência, ela proporciona duas coisas, segurança e tranquilidade. A gente até chama a reserva de emergência como um colchão financeiro. E como eu tenho que construir essa reserva de emergência, né? A reserva de emergência, ela tem que levar alguns aspectos. Especificamente, são dois aspectos, tá? O primeiro seria o tipo de emprego. Você é funcionário público, você é profissional CLT, se você é profissional autônomo. Então, de acordo com o tipo de emprego, você tem que ter X de reserva de emergência para ficar tranquilo, para você ter uma segurança. E outro aspecto seria a característica do investimento para reserva de emergência. Então, a reserva de emergência tem que ter algumas características peculiares para ser uma reserva de emergência propriamente dito, ok? Bom, então a reserva de emergência deve ser um valor equivalente a contas fixas. Então, o que seria contas fixas? Tudo que a gente tem que pagar para sobreviver. Então, água, luz, telefone, alimentação, escola do filho. Então, tudo que é essencial, gasto essencial no mês, é contas fixas. E de acordo com o tipo de emprego, então. O primeiro deles seria servidores públicos ou concursados. Então, esse tipo de trabalhador ele tem que ter no mínimo 3 meses de contas fixas. Então, ele tem que guardar um valor equivalente a 3 meses de contas fixas, ok? O segundo seria profissional CLT, e seria profissional que tem carteira assinada, né? Então, esse profissional ele tem que acumular o equivalente a 6 meses de contas fixas. Em terceiro lugar, os profissionais autônomos. São aqueles profissionais que, como fisioterapeuta, dentista, médico, são aqueles profissionais que se enquadram nessa categoria, tá? Então, é equivalente, tem que acumular o equivalente a 12 meses de contas fixas. Então, quais são as características de uma reserva de emergência? A reserva de emergência tem que ter duas características primordialmente. Ter de baixo risco e ter uma liquidez. Nós vamos entender certinho o que é cada uma dessas características. Primeiro, o que é um investimento de baixo risco, né? Então, o investimento de baixo risco são aqueles ativos que não estão sujeitos à volatilidade do mercado. Assim, não corremos o risco de ter desvalorização do capital. Por exemplo, nós não podemos ter reserva de emergência em ativos que sofrem volatilidade do mercado. Por exemplo, podemos ter reserva de emergência em ações? Não, por quê? Ações são altamente voláteis. Então, um dia ela está se valorizando, outro dia está se desvalorizando, e uma reserva de emergência não pode ter esse range de valorização e desvalorização. Tem que ser uma coisa mais contínua, tá? Tem que ser uma coisa mais segura. E isso é um investimento de baixo risco. A outra característica seria a liquidez. Então, o que seria a liquidez nos investimentos?
O que é liquidez nos investimentos? A liquidez está relacionada se aquela aplicação pode ser resgatada a qualquer momento. Então, se o investimento pode ser resgatado a qualquer momento, por exemplo, se eu investir hoje e puder resgatar amanhã ou até mesmo hoje, porém mais tarde, é um investimento com liquidez diária. É um investimento que possui liquidez. Você pode resgatar a qualquer momento, tá? Então aí eu tenho um bom exemplo. Um imóvel, ele tem alta ou baixa liquidez? O que vocês acham? Tem baixa liquidez. Por quê? Se eu tiver uma casa e tiver que vender hoje ou amanhã, num processo urgente, numa coisa urgente, provavelmente eu não vou conseguir vender rapidamente. Então, o imóvel tem baixa liquidez, tá bom? Porque eu não consigo me desfazer daquele imóvel e conseguir o valor dele rapidamente. Então, é um investimento de baixa liquidez. Então, quais são as sugestões para uma reserva de emergência? Basicamente são 3, tá? Tesouro direto, que seria o Tesouro Selic, tá? Que rende a Selic diária. A NuConta, que é a conta do Nubank. Essa NuConta, ela rende 100% do CDI, ok? E o terceiro seria o CDB do Banco Inter. O CDB do Banco Inter, você pode investir a partir de R$1 e esse CDB ele rende 100% do CDI. Então, essas são as 3 sugestões para montar ou para você guardar a sua reserva de emergência. Tesouro Selic do Tesouro Direto, a NuConta e o CDB do Banco Inter. Bom, pessoal, e essa aula foi isso. Então, basicamente, a reserva de emergência é o nosso colchão financeiro. É um investimento de baixo risco e que nos dá uma segurança. A reserva de emergência faz com que a gente possa evoluir na nossa jornada de investidor mais tranquilamente. Nós vamos ter um colchão financeiro para uma eventual gasto imprevisto, ok? Então, eu vou convidar vocês para me seguir no meu Instagram, no meu Facebook e no meu YouTube. Então, se você não se inscreveu, se inscreva aqui embaixo, ative as notificações, compartilhe e curta, ok? Então, nessa aula foi isso. Eu te vejo numa próxima aula.